Em 20 de janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, entrou para a história dos casos ufológicos mais enigmáticos do mundo. Testemunhas alegam ter visto uma criatura estranha vagando pelas ruas. Soldados e bombeiros em uma operação sigilosa e, no final, um possível encobrimento militar. O que realmente aconteceu naquela noite? Teria o Brasil capturado um ser de outro planeta? Prepare-se para conhecer um dos mistérios mais intrigantes da ufologia: o caso ET de Varginha. A história começa quando três jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, afirmam ter encontrado uma criatura bizarra em um terreno baldio da cidade. Elas descrevem um ser pequeno, de pele marrom viscosa, olhos vermelhos enormes e uma cabeça desproporcional ao corpo. Assustadas, correram para contar à família. Mas ao voltarem ao local, a criatura já não estava mais lá. Mas quem ou o que teria levado o ser misterioso? No mesmo dia, moradores relatam um grande movimento de viaturas militares e caminhões do exército circulando pela cidade. Alguns dizem ter visto oficiais transportando algo estranho, coberto por lonas. Outros mencionam um intenso cheiro de amônia no ar. Para os ufólogos, não restam dúvidas. O Brasil pode ter capturado uma entidade extraterrestre. A gente imagina do que um vídeo passando de uma coisa voando que ninguém sabe o que é. Exato, uma coisa é uma imagem, outra coisa é você capturar e você poder fazer testes, exames. A pessoa que teve contato com o ser faleceu. Ela teve uma infecção que nenhum médico soube explicar o que era. Então, eu sei bastante detalhes do assunto, mas é detalhes dos meus estudos, né? Eu não sei nada, cara, mas a partir de agora eu vou saber. Fala pra gente, por favor. É o seguinte, né? Caso Varginha, 3 crianças brincando, essas pessoas já foram entrevistadas várias vezes, são vivas hoje, né? São adultas, são 3 meninas. Viram alguma coisa balançar, o cara escutar, quando chegaram perto parecia um animal, pele marrom, meio que gosmenta, com algumas protuberâncias na cabeça e olhos bem grandes vermelhos. E aí gritaram, não sei o que, tentaram chegar perto do ser, fugiu. Só que o ser fugiu para uma área que era totalmente habitada, né, da cidade. E aí tocou aquele furdúncio, parece que capturaram o ser e levaram para alguma área pública. Só que nessa captura, o cara que capturou morreu, passou mal, enfim. E parece que algumas entidades tiveram contato, algumas entidades públicas tiveram contato com esse ser. E aí depois, né, teve um grande movimento de caminhões do Exército, ali perto da onde aconteceu Varginha, fica a ESA, a Escola de Sargento das Armas, a qual eu conheço, a área de treinamento é maravilhosa. Naval, fuzileiro naval, treinava lá direto. Muito boa área. Frio pra caralho. E esses caminhões apareceram e tudo se resolveu não fala mais nisso, não aconteceu nada. E aí é estranho que os caminhões existiram lá. O que os caminhões estavam fazendo em Varginha? Muitos caminhões, muitos, não eram poucos. Por que essa força do exército estava lá se o treinamento é na ESA, que é longe? Enfim, e aí fica o disse-me-disse, né? O ser realmente existiu? Porque quem fez parte da história, participou da história, fala que o ser existiu, que o ser estava lá. As autoridades negam. E aí? Fica a dúvida, como mais uma vez é encobertamento, é só teoria da conspiração? O que essas mulheres viram? Né? É difícil entrar em detalhes nesses assuntos, é só narrar o que a gente lê, o que a gente estuda.
Testemunhas afirmam que os militares chegaram antes mesmo da descoberta das meninas. Boatos indicam que a criatura teria sido avistada pela primeira vez por um casal que viu um objeto voador cair nas redondezas de Varginha. Pouco tempo depois, um destacamento do exército, com a ajuda dos bombeiros, teria sido acionado para capturar um ser vivo que vagava pelo local. O que aconteceu depois se tornou um dos maiores mistérios do caso. Relatos indicam que a criatura capturada foi levada para um hospital da cidade, onde médicos e enfermeiros teriam sido obrigados a atender um paciente extremamente incomum. Há registros de que um dos militares responsáveis pelo transporte, Marco Eli Xerezé, faleceu dias depois de uma infecção misteriosa, aumentando ainda mais as especulações sobre o que realmente aconteceu. Marco Eli Xerezé, de 23 anos, trabalhava na B2. A família só sabe que ele participava de uma operação secreta. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. Meu nome é Marta Tavares, sou irmã do militar que se envolveu no caso do extraterrestre em janeiro de 1996. Essa história dessa criatura aí, desse extraterrestre, realmente é verdade? Resposta dele: olha, essa história vai dar muito pano pelas mangas. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, ele falou pra mim o seguinte: ó, procura saber o que eu tenho, que eu quero saber o que eu tenho, que eu não tô sentindo nada. E ele foi pro CTI. Do CTI, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. O doutor Luiz Alberto Severo, que era o plantonista do CTI no dia, pediu para que fosse feito o enterro o mais rápido possível. Nesse exame aqui, nesse laudo, fala que ele tem uma presença de granulações tóxicas finas em 8% no neutrofilos, onde foi adquirida uma substância não identificada. Portanto, que ele veio morrer de uma infecção generalizada, mas sem uma causa justa. A versão oficial nega qualquer envolvimento com alienígenas. As autoridades explicaram a movimentação militar como simples exercícios de rotina. Quanto à criatura avistada pelas jovens, alegaram que se tratava de um morador local com deficiência física e mental. Porém, muitos detalhes dessa explicação não batem. Médicos e enfermeiros do hospital afirmam que foram proibidos de comentar sobre um suposto ser estranho que chegou ao local. Além disso, investigadores encontraram inconsistências nos depoimentos militares. Para ufólogos, tudo indica um acobertamento. Se o Brasil capturou um ser extraterrestre, por que esconder? Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal. E nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter... Muitos acreditam que o caso Varginha seja o Roswell brasileiro.
uma evidência de contato com seres de outro planeta que foi abafada pelo governo. Outros acreditam que toda a história não passa de um grande mal-entendido. Mas uma coisa é certa: algo aconteceu em Varginha naquela noite de 1996. E você? Acredita que o Brasil capturou um alienígena? Ou tudo não passa de uma coincidência mal interpretada? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo mistério aqui no Sombras do Desconhecido.